paz do Senhor Jesus, bem-vindo a mais um culto. É muito bom ter você com a gente, mesmo distante, aí na sua casa, onde você estiver. Nós vamos neste momento cultuar ao nosso Deus. Estamos juntos em um só propósito, em uma única união, que é adorar o nosso Deus. Para isso eu quero ler a palavra do Senhor que está em Jeremias, no capítulo 29, do versículo 11 ao 13. E a palavra do Senhor diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Amém. É isso que nós vamos fazer neste momento. Pedir para que o Senhor nos abençoe, para que Ele receba a nossa adoração nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós estamos na Tua presença mais uma vez, Senhor. Gratos a Ti pela oportunidade, Senhor Jesus, de Te adorar, de louvar e entronizar o Teu santo nome, Senhor, porque Tu és digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, Senhor. A Tua palavra diz que nós nos chegaremos a Ti em oração e o Senhor nos ouvirá, Pai. E neste momento nós estamos diante de Ti com nossos corações contritos na Tua presença, Senhor. Pedindo que mais uma vez, Senhor, mais uma vez o Senhor tenha misericórdia de nós. Mais uma vez o Senhor haja com misericórdia com Teu povo. Encha-nos com Teu Espírito Santo. Derrame a Tua unção sobre cada um de nós, Pai. Derrame a Tua unção sobre os Teus filhos que estão em casa, Senhor, assistindo a este culto, Pai. Que a palavra, Senhor Jesus, que os louvores toquem os corações, Senhor Jesus, de cada um dos Teus filhos, que sejamos cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós oramos a Ti, Pai. Recebe mais uma vez, Senhor, mais uma vez a nossa adoração e o nosso louvor a Ti, em nome de Jesus. Amém. Não há Deus como o nosso Deus. Ele é o único digno de louvor. Vamos louvar ao nosso Deus. Quem é Deus como o nosso Deus? Poderoso e grande é o Shaddai. O Deus do impossível, ainda que invisível, posso ver o seu agir. Criador dos céus, da terra e mar, se importa em me ajudar. Me cerca a todo instante com seu cuidado e seu poder. Não há outro igual a Ti, Senhor. Antes que eu fale, Tu já conheces meu clamor. Deus que responde, Deus que vê, Deus de milagres eu posso crer. Não há outro igual a Ti, Senhor. Antes que eu fale, Tu já conheces meu clamor. Deus que responde, Deus que vê, Deus de milagres eu posso crer. Deus que responde, Deus que vê. Quem é Deus como o nosso Deus Deus? como o nosso Deus, poderoso e grande é o Shaddai. O Deus do impossível, ainda que invisível, posso ver o seu agir. Criador dos céus, da terra e mar, se importa em me ajudar. Me cerca a todo instante com seu cuidado e seu poder. Não há outro igual a Ti, Senhor. Antes que eu fale, Tu já conheces meu clamor. Deus que responde, Deus que vê, Deus de
Glória a Deus. Ele tem promessas para as nossas vidas, promessas de paz. Mesmo que pareça que ainda não é um dia, a sua vitória vai chegar. Creia nisso, meu irmão. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, Ele é fiel, sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor, aqui na terra e no céu. Pega as suas mãos e glorifique ao Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Olhando para Ele, eu entro em seu altar, sentindo seu Espírito queimando o coração. Pai das luzes que não muda, continua a me dizer que essa terra é minha e que nela eu vou viver. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, Ele é fiel, sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor.
Senhor, aqui na terra e nos céus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. O tema da mensagem é não pare. Nós vamos ler Esdras, o capítulo 1, do versículo 1 ao 5. E depois Esdras, o capítulo 3, do versículo 8 ao 13. Esdras capítulo 1 diz assim, o decreto de Ciro. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. O Senhor tocou no coração de Ciro e este ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino por escrito e também por meio de leitura em público este decreto. Eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte: o Senhor, o Deus do céu, me fez governador do mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. Que Deus esteja com todos vocês que são o seu povo. Vão a Jerusalém para construir de novo o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que é adorado em Jerusalém. Os vizinhos devem ajudar todos os israelitas que precisarem de ajuda, a fim de voltarem para a sua terra. Devem lhes dar prata e ouro, mantimentos e gado, e também ofertas para apresentarem no templo de Deus em Jerusalém. E o capítulo 3 de Esdras, a partir do versículo 8, diz assim: E assim, no ano seguinte ao da sua volta, no segundo mês, os israelitas começaram a construir de novo o templo de Deus, que fica em Jerusalém. Zorobabel e Josué, junto com os seus parentes e sacerdotes, e os levitas, e todos os israelitas que haviam voltado para Jerusalém, pegaram firme no trabalho. Todos os levitas maiores de 20 anos foram encarregados de dirigir as obras. Josué e os seus filhos e irmãos formaram um grupo junto com Cadmiel e os seus filhos, que eram descendentes de Odavias. Esse grupo dirigia os que trabalhavam na construção e era ajudado pelos levitas do grupo de famílias de Enadad. Quando os construtores colocaram os alicerces do templo, os sacerdotes ficaram de pé, vestidos com roupas especiais para aquela ocasião e com trombeta nas mãos. Os levitas, descendentes de Asaf, carregavam pratos musicais para louvar a Deus, o Senhor, de acordo com o que o rei Davi, rei de Israel, havia mandado. Uns cantavam louvores e agradeciam ao Senhor, e os outros respondiam. E eles diziam: o Senhor é bom e o seu amor pelo seu povo de Israel dura para sempre. E todo o povo gritava bem alto e louvava o Senhor, porque a construção do seu novo templo já havia começado. Muitos sacerdotes, levitas e chefes de família eram velhos e tinham visto o primeiro templo. Eles choravam alto ao ver que os alicerces do novo templo haviam sido colocados. E os outros que estavam ali gritavam de alegria. E assim ninguém podia saber se o povo gritava de alegria ou se chorava, pois gritavam tão alto que de longe se ouvia o barulho. Essa história nós conhecemos um pouco, que fala sobre o povo de Israel que foi levado cativo, para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Esse texto que a gente leu já fala sobre a volta desse povo do exílio. O rei Nabucodonosor levou o povo de Israel, escravo, para a Babilônia, e onde o templo de Jerusalém ele foi saqueado, pelo exército, e depois foi destruído pelo rei Nabucodonosor. A gente encontra esses relatos bíblicos em alguns livros, como Daniel, Ezequiel, o próprio profeta Jeremias, Neemias e também em Esdras. Os hebreus, eles permaneceram cativos
até o ano de 538, mais ou menos, antes de Cristo, quando Ciro, que foi o rei que deu esse decreto que nós acabamos de ler, um habilidoso imperador da Pérsia, ele conseguiu controlar toda a região da Babilônia, ou seja, ele conquistou a região da Babilônia, e Ciro, ele partilhava de um ideal político de respeito àquelas pessoas, né, a cultura dos povos que ele conquistava. Então, ele permitiu que os hebreus retornassem a Jerusalém, né, para a sua origem, para os seus costumes religiosos, e isso era a profecia do profeta Jeremias no capítulo 29, que Deus diz que tiraria o seu povo do exílio, da Babilônia, de volta para Jerusalém. E aí o versículo 1 do capítulo 1 que nós lemos, ele diz que Deus tocou no coração de Ciro, ou seja, Deus despertou o espírito daquele homem para que ele libertasse o seu povo. Então, ele faz esse decreto e manda que esse decreto seja lido. Conforme a gente leu, o povo de Jerusalém, o povo de Israel, né, quando voltou para Jerusalém para construir o templo, eram cerca de 42 mil judeus, e aí diz que fora os seus servos e as suas servas e os animais. E alguns estudiosos disseram que essa viagem da Babilônia de volta para Jerusalém durou cerca de mais ou menos 4 meses. E eles ficaram lá na Babilônia, né, exilados por 70 anos. E agora Deus dá o livramento para esse povo, né? Esse povo que viveu cerca de 70 anos como escravo, longe da sua terra natal, longe da sua cultura, da sua origem. Agora eles voltam para suas casas, né? Foram 70 anos esperando a promessa de Deus. Muitos morreram nesse tempo, sem ver a promessa de Deus se cumprir, que eles seriam libertos. Outros nasceram sem nem conhecer Jerusalém, só de ouvir falar. Porém, durante esses 70 anos, Deus sempre esteve no controle da vida do seu povo, em todo momento, em todas as circunstâncias. A gente vai ver como Deus estava no controle, porque a profecia de libertação houve pelo profeta Jeremias, mas Deus também tinha dito para esse povo que eles seriam prisioneiros, né, que eles seriam escravos. E aí eu vou ler alguns trechos de alguns textos que fala sobre o controle de Deus na situação do povo de Israel. Em Jeremias 43:10, o profeta diz assim: Eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, mandarei vir o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. E lá em Jeremias 25:9, ele diz assim: Eu mandarei buscar todos os povos do norte e também meu servo, o rei Nabucodonosor da Babilônia. E ainda, em Jeremias 27:6, diz assim: Fui eu que dei todas essas nações ao meu servo, o rei Nabucodonosor da Babilônia. Deus chama Nabucodonosor de servo dele, né? O homem mais poderoso do mundo na época era servo do Senhor. Para quê? Mas por quê? O que isso tem a ver com a gente? O que essa história tem a ver com a nossa vida? Deus, ele usa, nós já vimos aqui em outras mensagens, que ele usa a dor, né, e as circunstâncias como serva dele na nossa vida. Então, Deus, parecia que a situação daquele povo, quando estava exilado, era difícil, eles estavam sofrendo, mas Deus estava usando aquele homem que oprimiu o povo como servo dele, para moldar e transformar o caráter do povo de Israel. Deus, ele usa as circunstâncias que nós estamos vivendo para moldar o nosso caráter e nos fazer pessoas melhores. Deus, ele está no controle de todas as situações da nossa vida. E Deus mandou Nabucodonosor, né, para que ele levasse o povo cativo, e como nós lemos, Deus manda o quê? Ciro para libertá-los. E aí, lá em Isaías 40, versículo 12, diz que quem mais poderia ter na concha de suas mãos os mares e oceanos? Quem mais seria capaz de medir palmo a palmo o céu tão imenso? Quem poderia medir o peso da terra, cada montanha, cada morro? Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem poderia ensinar alguma coisa ou dar conselhos a ele? Por acaso, alguma vez o Senhor precisou de conselhos? Será que houve alguém para lhe ensinar o conhecimento ou lhe apontou alguma sabedoria? Não há ninguém que possa aconselhá-lo. Deus, ele é poderoso e estava no controle de todas as coisas. Deus, parecia para o povo que eles estavam perdidos. Nós estamos aqui 70 anos sofrendo, mas Deus estava no controle. Ele tem o mundo na palma de suas mãos. E ainda assim, Deus usa o outro rei, Ciro, que toma a Babilônia e liberta o povo. Lá em Isaías 41 diz: quem foi que trouxe do Oriente esse rei que sempre sai vitorioso? Ele estava fazendo referência a Ciro, que libertaria
o povo de Israel. Ou seja, irmãos, Deus está no controle de todas as nações. Deus está no controle de todas as coisas. Os homens podem planejar muitas coisas, mas o domínio está nas mãos de Deus. Deus, ele é soberano sobre todas as circunstâncias. O povo de Israel, então, volta do exílio, no qual viveu durante 70 anos. Tudo foi tirado deles, irmãos. A história, a cultura, os bens. Mas o mais incrível é que Deus, ele não desampara o seu povo em nada. Vamos ler lá em Esdras, capítulo 1, que a gente já leu, o capítulo 1, versículos 6 e 7. A palavra do Senhor diz assim: todos os vizinhos os ajudaram, dando-lhes vasilhas de prata, ouro, mantimentos, gado, objetos de valor e também ofertas para apresentarem no templo. O rei Ciro entregou as tigelas e taças que Nabucodonosor havia tirado do templo do Senhor em Jerusalém e levado para o templo dos seus deuses. Ou seja, a palavra de Deus nos diz que Ciro ordena que tudo seja devolvido ao povo. Tudo que foi saqueado, tudo que foi roubado no templo de Jerusalém, e diz que até os vizinhos deles ofertaram voluntariamente e deram de volta os bens dos hebreus. Deus é maravilhoso, ele determina o fim, vocês vão voltar para Jerusalém, mas Deus prevê os meios para esse povo voltar. Eles não podiam voltar sem nada, então Deus abençoa esse povo, não desampara esse povo. Né? Então o povo, imagina a alegria, nós lemos no capítulo 3, como foi a reconstrução desse templo. Diz que uns gritavam, outros se alegravam, aqueles homens estavam muito felizes, né? Muito alegres, muito emocionados, diz lá do versículo 10 ao 13 de Esdras 3. Só que o que acontece? Essa alegria desse povo não durou muito tempo. Eles já estavam em Jerusalém, tinham começado a reconstruir o templo, começaram pelos alicerces. Só deles levantarem os alicerces, eles estavam alegres, já estavam felizes. Só que aconteceu uma coisa. Lá no capítulo 4 de Esdras, no versículo 1, diz assim: ouvindo os adversários do povo que voltaram de Jerusalém e edificavam o templo, ofereceram ajuda para reconstruir juntos o templo do Senhor. Esses homens que se ofereceram para ajudar o povo de Israel a reconstruir o templo, eles eram samaritanos. Nós ouvimos falar deles na semana passada. Eles eram uma raça de judeus que se misturaram a povos pagãos, né, intencionalmente, e acabaram fazendo uma bagunça espiritual, religiosa, uma confusão. E os judeus acabaram não ficando perto desse povo, porque eles tinham medo da idolatria e tudo mais. Sabiam que só Deus era o único Deus. Então, esses samaritanos chegaram para ajudá-los. Quando eles ofereceram essa ajuda ao povo de Israel, essa ajuda foi negada. A gente pode ler lá em Esdras 4, no versículo 3, que diz: porém, Zorobabel, Josué e os outros chefes das famílias israelitas responderam: não precisamos que vocês nos ajudem a construir um templo para o Senhor, o nosso Deus. Nós vamos fazer isso sozinhos, como Ciro, o rei da Pérsia, mandou. Como a ajuda não foi aceita, levantou-se uma grande oposição contra os israelitas. Aí o versículo 4 e 5 a gente vê: então, a gente daquela região, as pessoas daquela região, fizeram de tudo para desanimar os israelitas e para pôr medo neles, a fim de parar a construção. Além disso, deram dinheiro a funcionários do governo para que atrapalhassem os planos dos israelitas. E os inimigos fizeram isso durante todo o tempo em que Ciro foi rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Irmãos, foram dias e dias de oposição. Alguns estudiosos falam que o povo de Israel sofreu uma pressão psicológica, né, dos inimigos para não reconstruir o templo. Então, essas pessoas faziam o quê? Compravam oficiais, falsos conselheiros, e começaram o quê? A caluniar o povo. Começaram a caluniar o povo de Israel. No versículo 6 do capítulo 4 em diante, diz que esses homens escreveram uma carta ao rei da Pérsia, né, dizendo que Israel era uma nação muito poderosa e que ele podia encontrar na história que Israel estava sempre em guerra com outros povos, sempre lutando com outros povos para conquistar território. E eles disseram assim para o rei: se esse templo for reconstruído e os muros dessa cidade forem reconstruídos, você nunca mais terá poder sobre esse povo. Eles vão reconstruir, não vão pagar mais impostos, ou seja, caluniaram o povo de Israel. Diz que o rei da Pérsia, que era o rei Artaxerxes já na época, não era mais Sírio, pede
para que vão procurar nos registros, né, investigarem o que se sabe sobre o povo de Jerusalém. E aí ele diz que Jerusalém tem se revoltado contra a autoridade do rei e que ela sempre esteve cheia de rebeldes e de criadores de casos. Ele diz assim: cumpram essa ordem com todo cuidado, para evitar que eu tenha mais prejuízos. A carta do rei Artaxerxes foi lida para todos os israelitas, então eles foram imediatamente a Jerusalém e, ameaçando os israelitas com armas, os obrigaram a parar as obras, versículo 23 do capítulo 4. E o trabalho da construção do templo foi interrompido e continuou parado até o 2º ano do reinado do rei da Pérsia. Vejam, esses homens vão, caluniam o povo e o rei dá a ordem: parem as obras. Aquilo que Deus tinha dito para eles no início: vão lá, voltem para Jerusalém, vocês vão ser libertos, reconstruam a minha casa. Agora chega um decreto do rei e diz para eles: acabou, a obra do templo tem que parar. A obra foi parada, eles foram ameaçados e a obra parou. Não existe nada pior do que a gente estar realizando algo, estar projetando alguma coisa e a gente ser impossibilitado ou parado de realizar aquilo. Essa situação não é muito diferente do que a gente está vivendo agora. Nós estamos impedidos, nosso direito de ir e vir, ele foi tirado de nós de alguma forma, né? Veio um decreto, não podemos mais congregar. Vem um decreto, não podemos mais ir à escola, à faculdade. Alguns não podem ir trabalhar, ou se vão, trabalham em casa, né? O fato é que nós nunca estamos preparados para a dificuldade, né? Preparados para as oposições que vêm em nossa direção e nos façam desistir. Nós desanimamos. Mas Deus, Ele não fez uma promessa para esse povo? E Ele fez uma promessa para nós também. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Então, precisamos olhar para o alto e ver que Deus está no controle de todas as coisas. Quando a obra foi parada, foram 16 anos a obra embargada, né? Os judeus pararam e eles foram viver a vida deles. Foram reconstruir suas casas, o texto diz. E é muito parecido com o que fazemos. Quando a gente desiste de alguma coisa da obra de Deus, a gente vai viver a nossa vida, né? A gente desiste dos planos de Deus, daquilo que Ele sonhou para nós, e começamos a viver o quê? Aquilo que nós achamos que é melhor para você, né? Que nós achamos que é melhor para nós. Talvez você tenha um chamado do Senhor, né? Talvez, por conta das circunstâncias, você desistiu. Talvez, antes da pandemia, você até nem congregava mais, né? Nem vinha mais à igreja, mas o certo é que a obra de Deus, ela não pode parar, né? A obra do Senhor não pode parar, porque o que Ele prometeu, Ele é o quê? Fiel para cumprir. E Ele ainda continua agindo, levantando nos dias de hoje homens e mulheres para cumprir a obra dEle até o fim dos tempos. E nesse momento em que o povo estava com as obras paradas durante 16 anos, Deus levanta 2 profetas, Ageu e o profeta Zacarias. E diz que eles vão até o povo e dizem para o povo: povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas enquanto o meu templo continua destruído? Pensem bem no que tem acontecido, pois eu, Senhor Todo-Poderoso, diz: pensem no que tem acontecido com vocês. Agora vão até as montanhas, tragam madeira e construam o templo. Vocês esperavam colheitas grandes, porém elas foram pequenas. E quando estavam levando para casa o pouco que colheram, eu soprei tudo para longe. Foi eu, Senhor, quem fiz isso. Foi porque vocês só vivem cuidando das suas próprias casas, mas não se importam com a minha casa que está destruída. Então Zorobabel e Josué e todos os que haviam voltado do cativeiro temeram a Deus e obedeceram à mensagem que o Senhor deu a eles, que o Senhor tinha mandado a eles. E assim Ageu, o mensageiro de Deus, falou e entregou ao povo de Judá a seguinte mensagem: eu estarei com vocês, eu, o Senhor, falei. E o Senhor deu coragem, deu ânimo a esses homens, e eles começaram a trabalhar no templo novamente. O Senhor mostrou que Ele estava com o seu povo. A palavra que Deus dá a esses homens é a mesma que Ele dá a Josué: seja forte, corajoso, tenham ânimo. Ele está dizendo para a gente não desanimar, né? A mesma coisa que Deus está falando para esse povo: tenham ânimo, não desistam, não deixem a minha obra para trás, né? Não procurem os seus próprios interesses. Esse povo deixou o templo, deixou de construir o templo de Deus e foi viver suas vidas. Foram construir suas casas, foram viver com suas famílias e se esqueceram da promessa de Deus, se esqueceram do que Deus tinha dito. E a palavra de Deus diz que aqueles homens foram e começaram a reconstruir o templo.
Só que assim, eles voltaram para o propósito do Senhor. E aí, quem que apareceu de novo? Os adversários. Porque é assim que a vida é. Se você está longe, distante, afastado de Deus, irmãos, nada vai acontecer com você. Porque o inimigo não tem, para ele não importa se você está, não importa, né? Você já está distante de Deus. Mas se você fala, Senhor, eu quero voltar para os seus caminhos, eu quero voltar a trabalhar para o Senhor, eu quero voltar a fazer a obra de Deus, o que acontece? As oposições vão acontecer, as coisas difíceis vão acontecer na nossa vida, as dificuldades virão. E foi isso que aconteceu com esse povo. Diz que os homens, os adversários, apareceram novamente. Diz que quando eles apareceram, eram 2 personagens, e o nome deles é até estranho, Tatenai e Setar-Bozenai. Pelo nome a gente tenta entender que se o nome já era difícil, imaginem as pessoas. E aí diz que eles chegaram, né, até os hebreus, e que estavam construindo o templo, e perguntaram para eles assim, quem deu ordem para vocês reconstruírem esse templo e consertarem as suas muralhas? E aí os inimigos apareceram o quê? Para confrontá-los. Eles já chegaram perguntando, quem que deu essa ordem para vocês? Quem mandou vocês fazerem isso? E diz que, mais que depressa, eles correram para contar para o rei da Pérsia. Né? Então, diz que, novamente, eles escrevem uma carta para o novo rei, contando, olha, eles desobedeceram a ordem e voltaram a reconstruir o templo. Só que, dessa vez, diferentemente, os israelitas, eles confrontaram eles, falaram, olha, a gente está fazendo isso porque lá o rei Ciro, que nos trouxe para Jerusalém, tinha ordenado que a gente tinha que fazer isso, que a gente tinha que reconstruir o templo. E aí, em Esdras 6:1, diz que os empregados, eles chegam, né, a carta chega até o rei Dário, contando que o templo estava sendo reconstruído, e aí o rei Dário pega e fala, não, mas espera aí, se isso foi decreto de Ciro, isso está em algum lugar. Então, manda procurar lá nos arquivos. Então, diz que o rei Dário, lá em Esdras 6, do 1 ao 5, diz, então o rei Dário mandou que dessem uma busca nos arquivos reais da Babilônia, onde eram guardados os documentos. E diz que foi encontrado o documento, e nele estava escrito o seguinte, no 1º ano do reinado, o rei Ciro deu a ordem para que o templo de Jerusalém fosse reconstruído, a fim de ser o lugar onde o povo apresentasse sacrifícios e ofertas a serem completamente queimadas. O templo deverá medir 27 metros de altura, e aí ele vai falando como que deveriam ser as paredes do templo, ou seja, ele acha o decreto de Ciro dando a ordem da reconstrução do templo. E a palavra de Deus diz que quando Dário ouve o decreto de Ciro, ele fica, poxa, então a obra não deveria ter sido parada. E então ele dá a seguinte ordem, no versículo 6. São estas as ordens do rei Dário para Tatenai e para Setar-Bozenai, e para os seus companheiros, afastem-se do templo e não proíbam a sua construção. Deixe que o governador de Judá e os israelitas reconstruam o templo de Deus no lugar onde foi destruído. Por meio dessa carta, ordeno que vocês os ajudem na construção. As despesas serão pagas imediatamente para que a obra não pare, e o dinheiro será tirado do tesouro real. Deem aos sacerdotes todos os dias, sem falta, o que eles precisarem, as ofertas, bois, carneiros. E o versículo 10 diz, isso será feito para que assim eles ofereçam sacrifícios que agradem a Deus do céu. E o versículo 11, se alguma pessoa desobedecer essa ordem, ordeno também que atravessem o seu corpo com uma viga pontuda tirada da sua casa, e depois finquem a viga no chão. Além disso, derrubem a casa e a façam virar um montão de entulho. Que Deus, que escolheu Jerusalém como o lugar onde se deve adorar, acabe com qualquer rei ou nação que desobedecer a essa ordem e tentar destruir o templo de Jerusalém. Eu, Dário, dei essa ordem, que ela seja obedecida em tudo. Glória a Deus. Então, o povo recebe agora a orientação, voltem a reconstruir o templo, né? O rei fala, é um decreto, voltem a construir o templo. E diz que aqueles 2 homens, né, aqueles 2 personagens, tiveram que voltar para Jerusalém e dizer ao povo, olha, vocês podem reconstruir o templo, podem voltar a reconstruir o templo. Então, o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, todos os outros que haviam voltado da Babilônia, inauguraram o templo, dedicando com alegria a adoração de Deus. Glória a Deus. O que a gente aprende um pouco com essa história? Deus não deu a profecia para esse povo de que eles voltariam para Jerusalém? Em nenhum momento se ouve da boca de Deus, parem de construir o templo.
Em nenhum momento Deus chega e fala para esse povo, não construam mais, não pode, está proibido. Deus não fala isso para eles. Quem diz é o homem. Quem se opõe à vontade de Deus foi o homem, foi o inimigo. Em nenhum momento se ouve da boca de Deus que é o fim. Talvez você nunca ouviu da boca de Deus que é para você parar com a sua luta. Talvez você nunca ouviu da boca de Deus para você desistir do seu casamento. Você nunca ouviu da boca de Deus para desistir do seu ministério, dos seus sonhos, para desistir do seu filho, da sua família. Deus não mandou você parar. Deus nunca falou para esse povo, parem de reconstruir o templo. Não se ouve isso da boca de Deus. E aí, o que Deus diz para nós hoje é, não pare. Não pare, porque Deus está a todo momento do nosso lado. Alguém disse para você, talvez que seu casamento não tenha mais jeito, alguém disse que seu filho é um perdido, que sua família não tem salvação, mas Deus não disse isso para você. Essa não é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é salvação para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. E aí, a palavra de Deus ainda em Filipenses 1:6 nos diz, eu tenho a certeza de que Deus, que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando-os a crescer em sua graça, até quando sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada, naquele dia, quando Jesus Cristo voltar. A obra de Deus, a obra que Deus começou a realizar em nós, ainda não foi acabada. A obra que Deus começou a construir no nosso coração, ela ainda não foi terminada. Ele ainda não terminou. Você não pode parar, a gente não pode parar no meio do caminho e deixar os nossos sonhos, nossos planos, aquilo que Deus sonhou para nós e viver a nossa vida do jeito que a gente quer. Deus não mandou a gente parar, não desista da caminhada. E aí Jeremias 29, do 11 ao 13, diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Há quanto tempo talvez você não ora, você não jejua, não se coloca diante do Senhor em oração? O fato é, irmãos, que quem para somos nós. Quem desiste da caminhada somos nós. Deus não. Deus não para no meio da caminhada. Deus, Ele continua. E a palavra de Deus diz que Ele foi até o fim e morreu por nossos pecados. A Bíblia diz que Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele se entregou por você e não se importou com a dor que Ele sofreria. E Ele foi até o fim por amor a todos nós e nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. Glória a Deus. Passa o tempo, eu estou aqui. Situações difíceis vêm pra me impedir de caminhar. Muitos tentam me abater, fazendo acusações, impedindo o meu crescer. A multidão está ao meu redor. Tantas lutas e provações, tantos medos vejo em mim. Não vejo mais saída, o vento está tão forte, vem me socorrer, Senhor.
desistir. Caminharei, o melhor é ouvir. Foi o Senhor quem nos chamou. Aqueles que estão no Senhor. Aleluia. Vitória terei, Não pois desista. Ele é fiel, cumpriu suas promessas. Será cumprido no seu tempo. Caminharei, o melhor A palavra do Senhor é poderosa e fiel. aqueles que estão no Senhor. Vale a pena esperar nele. Vitória terei, Vale a pena confiar nele. cumpriu suas promessas em mim. Obrigado, Senhor. Caminharei, Obrigado, o melhor é ouvir daqueles que estão no Senhor. Vitória terei, pois Ele é fiel, cumpriu suas promessas em mim. Eu não vou parar, vou continuar. Se com Cristo estou, podem dizer o que for, eu não vou desistir. Eu não vou parar, vou continuar, meu Deus. Se com Cristo estou, podem dizer o que for, Pai, eu não vou desistir. nós não desistiremos, Senhor. Eu não vou O desistir. Senhor fez para nós um chamado. O maior chamado que um ser humano pode receber. A salvação da sua alma. O resgate da sua alma. Estávamos perdidos. Estávamos em densas trevas. Mas o Senhor nos chamou para a sua maravilhosa luz. Estamos diante do teu altar, Senhor, nessa noite de domingo, clamando, ó Pai amado, por tua misericórdia. A Jéssica pregou aqui nessa noite que quando nós nos dispomos a fazer a tua vontade, as oposições se levantam, os desafios aparecem, as lutas parecem que aumentam, mas fiel é o Senhor para nos dar vitória. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a continuar, nos ajuda, meu Pai, a nos manter firmes no teu caminho, firmos nossos pés sobre a rocha da nossa salvação, aquele que vive pela eternidade. No nome de Jesus, nós já chegamos diante de Ti, ó Pai, e pedimos a Tua ajuda. Senhor, já estamos há muitos dias enfrentando, ó Pai amado, uma das maiores aflições da humanidade. Senhor amado, um vírus que atingiu todos os continentes da terra. Pessoas, ó Pai amado, estão sendo mortas. Pessoas estão sendo infectadas. E algumas, ó Deus, ficando longo período com algumas sequelas nos seus pulmões. Alguns tiveram seus rins atingidos. Mas o Senhor é o Deus que sara, é o Deus que cura. Pai, nós não pregamos uma fé inconsequente. Nós temos, ó Deus, nos cuidado, temos tentado, ó Pai amado, nos precaver contra esse mal desse século, desse tempo. Mas nós sabemos também que o Senhor é o Deus que opera milagres. Então nós oramos, ó Pai, o Senhor pode restaurar a saúde de pessoas que estão infectadas. O Senhor pode, ó Pai amado, ir nos hospitais, aqueles que estão entubados, aqueles que estão, ó Pai amado, no leito da UTI, precisando, ó Pai, de aparelhos para respirar. O Senhor pode soprar vida sobre essa pessoa. O Senhor pode soprar cura sobre essa pessoa. O Senhor pode operar milagres sobre essa pessoa, porque fiel é o Senhor que prometeu. Aleluia. Aleluia! Pega a sua voz e declare a fidelidade de Deus. Pega a sua voz e declare que Ele é fiel. O melhor é ouvir daqueles que estão no Vai cumprir todas as suas promessas. Vitória terei, Deus, pois continue. Ele é fiel, cumpriu suas promessas.
eu não vou desistir. Eu não vou parar, vou continuar. Se com Cristo estou, pode dizer o que for, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Muitas pessoas, ó Pai, em todas as nações estão fazendo vigílias, estão fazendo, ó Pai amado, jejuns, porque, ó Deus, entenderam que esse é um tempo de busca incessante. Não há como vencermos tão grande inimigo que vem contra nós, se não confiarmos em Ti. Não tem como suportar tamanha tribulação, tamanha aflição, sozinhos. Por isso, ó Deus amado, nos leve para mais fundo, nos leve para mais perto, que possamos experimentar, ó Pai amado, a profundidade, a largura, o comprimento, tudo aquilo, ó Deus, da Tua palavra tem reservado para nós, que a Tua glória se manifeste sobre a Tua igreja nesse tempo, Senhor, onde tudo parece perdido, onde muitos já não têm mais esperança. A Tua igreja continua clamando, a Tua igreja continua orando. Nós continuamos, ó Pai, acreditando que o Senhor tem feito coisas gloriosas por nós. Ontem, ó Pai, no culto de sábado, aqui pela manhã, a Tua glória se manifestou no nosso meio, o Teu poder, ó Pai, se aperfeiçoou na nossa fraqueza. E nessa noite de domingo, ó Pai, no início de uma nova semana, nós pedimos: derrama mais da Tua glória, derrama mais do Teu poder, derrama mais da Tua unção, enche as nossas vidas, ó Pai, do Espírito Santo. Que todos nós sejamos cheios de Ti, aqui, ó Deus, nesse ambiente, onde nós estamos acostumados a oferecer adoração a Ti. Vem com a Tua glória, vem. Nós convidamos ao Senhor: vem nessa hora, Senhor, com o Teu poder, derrama sobre nós mais e mais de Ti. Também aí na casa dos nossos irmãos, derrama mais da Tua presença, derrama mais da Tua glória, Senhor. Ah, meu Deus, nós precisamos, nós dependemos de Ti. A nossa casa, meu Pai amado, precisa desesperadamente do Senhor. Nós dependemos da Tua glória sendo manifestada sobre nós. Pai, nós queremos ministrar, ó Pai, na autoridade do nome de Jesus, sobre cada lar nessa hora. Oh, aleluia! Leva-nos além, Senhor. Permita-nos experimentar um pouquinho mais da Tua glória. Eu me lembro, ó Deus, de Moisés, que a palavra diz que falava face a face com o Senhor, mas ele não se contentava, ele queria mais, e ele pediu para ver a Tua glória, a Tua glória. Leva-nos, ó Pai, leva-nos ao encontro da Tua glória. Aleluia! Adore a Ele nessa hora. Na tua casa, erga as tuas mãos. Erga as tuas mãos e adore. Oh Deus, abre os nossos olhos, Senhor. Queremos Te ver. Queremos contemplar, ó Pai amado, a Tua face. Queremos ver o Teu resplendor. Nós entendemos como portais. Nós sabemos aquilo que o Senhor falou para Moisés, que se o homem Te visse, morreria. Assim como Moisés não desistiu, e o Senhor, ó Pai amado, preparou uma forma de se revelar a Ele. Faz com a gente, faz com a gente, ó Pai, faz com a gente aqui em Páquia do Chaves. Faz, ó Deus, com centenas de pessoas que nos assistem nessa hora. Eu seguro em Suas mãos, confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo. Em nome do
Senhor Jesus. Vai recebendo aí da glória de Deus. Vai recebendo aí da presença do Senhor. Vai sendo cheio da glória de Deus, da graça de Deus. Nós invocamos o teu nome. Nós pedimos mais de ti, mais de ti. No lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em Pode erguer meu sua voz e ser. dizer aleluia. Tudo que eu mais quero é te ver, Exalte o nome envolva dele. com tua glória e poder. Sei e Tua deseja majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. aleluia. Nós o glorificamos. Nós o exaltamos. mais fundo, Glória, leva-me honra, mais perto, majestade, onde eu te poder, encontro, soberania, no magnitude, lugar secreto, senhorio. aos teus Aleluia. pés me rendo, A ti, Jesus. tua glória Aleluia. tudo que eu mais quero é te ver, Aleluia. Envolva com tua glória e poder. Seja cheio do Espírito Tua Santo na sua majestade casa. é real, Seja cheio da glória do Senhor. ecoa em meu A palavra de ser. Deus diz que cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente ouviu-se um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu todo o lugar em que eles estavam assentados. E eles viram línguas repartidas como que de fogo, e começaram a pousar sobre cada um deles. E todos, o texto diz todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Que nessa noite a glória de Deus desça sobre a tua casa, a glória de Deus desça sobre a tua vida. Você fala em línguas estranhas, você ore ao Senhor em mistérios. Em nome do Senhor, seja cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus, que a glória dele invada a nossa casa, a nossa vida. Que a glória de Deus invada o Brasil. Em nome do Senhor Jesus, invada o Brasil. Oh, aleluia! Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Em nome do Senhor Jesus nós o glorificamos. Porque Ele é Senhor da nossa vida. Ele é Senhor da nossa igreja. Ele é Senhor da nossa família. E nós declaramos por fé que Ele é o Senhor da nossa nação. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Eu queria te convidar a erguer as suas mãos, o grupo de louvor também, e a gente fazer um tempo de glorificação ao Senhor. Só isso para Ele. Não peça nada agora, só glorifique a Ele. Aleluia, glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. 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 Que toda a terra se encha do conhecimento do Senhor, da glória do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome, Deus dos exércitos. Deus da nossa vida, Deus da nossa salvação. Recebe a glória, a honra para sempre, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A gente vai fazer um momento de oferta. Tem um texto em Atos capítulo 5, do
do versículo 1 ao versículo 11, esse texto vai ser projetado, eu não vou ler ele, mas eu gostaria que você prestasse atenção. Atos capítulo 5, do versículo 1 até o 11, depois você pode pegar na tua Bíblia e olhar, e dar uma lida. Esse texto conta a história da igreja primitiva, e de como era o coração daquele povo da igreja primitiva. O coração deles era unânimes, eles não consideravam que as coisas que eles possuíam fossem somente deles, eles entendiam, por aquilo que Deus estava fazendo na vida deles, que tudo que eles possuíam era para a glória de Deus e para beneficiar outras pessoas. Então, sem nenhuma ordem, sem nenhuma lei, sem nenhuma determinação, eles colocaram em seus corações que eles iam vender as suas propriedades, e iriam depositar todo o valor aos pés dos apóstolos, para que eles fizessem a separação e ninguém tivesse necessidade. Isso é algo interessante que aconteceu ali. E eles começaram a fazer isso impulsionados por um sentimento de gratidão a Deus, de adoração, de devoção a Deus. E aí chegou, nesse contexto, um casal, chamado Ananias e Safira. E eles venderam também uma propriedade, e eles trouxeram parte do dinheiro da propriedade, e o apóstolo perguntou para eles: foi por esse valor que vocês venderam, esse valor que eles estavam entregando? E eles disseram sim, mentindo, sim, foi esse valor. Por que eles fizeram isso? Talvez por um sentimento que tem atrapalhado muitos seres humanos, desde a queda no Éden: ego, desejo de aparecer. Por que a gente diz isso? Preste atenção. Eles poderiam não vender a propriedade, amém? Você entende isso? Eles poderiam não vender, a propriedade era deles. A Bíblia não vai dizer que eles tinham que fazer isso. Segundo lugar, eles poderiam vender a propriedade e doar tudo, se eles quisessem. A Bíblia também não mandou ninguém fazer isso, eles faziam com coração grato a Deus, eles faziam voluntariamente. Terceiro lugar, eles podiam vender a propriedade e doar parte do valor, era direito deles. Eles poderiam dizer assim, ó, não foi por esse valor que nós vendemos por um valor, mas a gente quer dar metade, ou a gente quer dar 1/3, ou a gente quer dar 10%, a gente quer dar, sei lá, o valor que eles quisessem, era uma oferta, era uma doação. E eles poderiam vender e não doar nada. Chegar lá e falar assim: ó, apóstolo, eu vendi uma propriedade, mas agora eu não quero doar nada. Queria que você orasse para que Deus me prosperasse um pouco mais, e aí eu vou fazer um propósito diante de Deus, mas agora eu não vou doar nada. Tem problema? O apóstolo dizer assim: não tem problema, o dinheiro é teu, a propriedade era tua. Mas eles mentiram para o Espírito Santo. A Jéssica pregou nessa palavra hoje, e eu me atentei a um fato que ela disse na mensagem, quando Deus olhou para aqueles homens, disseram assim para eles: olha, vocês estão cuidando mais da casa de vocês do que da casa de Deus, vocês estão se preocupando mais com a casa de vocês do que com o templo do Senhor, não pode ser assim. E aí as coisas começaram a se complicar para eles, até eles entenderem que eles tinham que também dar atenção à obra de Deus e à casa de Deus. Preste atenção, você que me ouve nessa noite, talvez Deus esteja dizendo para mim e para você: tome mais cuidado com as coisas do Senhor, não pense somente no que é teu e no que está vindo para a tua mão, mas devolva a parte que é do Senhor, oferte na obra do Senhor, faça aquilo que Deus colocou no teu coração, e eu tenho certeza que você viverá melhor. A última coisa que eu quero falar aqui é muito importante, foi Deus que colocou no meu coração, quando eu estava lendo ali essa passagem. Eles morreram na hora. Hoje ninguém está morrendo na hora desse jeito, mas talvez já tenha um monte de crente mortos espiritualmente, porque estão vivendo enganosamente em relação às suas finanças. E Deus não nos chamou para o engano, Deus nos chamou para prosperidade e vida, obedecendo a sua vontade. Então oferte com alegria ao Senhor, a conta vai ser projetada ali, você pode dar segundo o propôs no seu coração, como nós falamos, ninguém vai obrigar você a ofertar, ninguém vai dizer o quanto você tem que ofertar, você pode dar o valor que você acha que você tem condições, o valor que você sabe que você pode ofertar na casa do Senhor.
e Ele vai continuar abençoando a sua vida. O dízimo, sim, aí não tem como a gente estipular aqui um valor fechado do dízimo. A Bíblia diz que é a 10ª parte, ou seja, 10% daquilo que eu recebo de Deus para a minha subsistência. Aí eu vou separar para o Senhor essa 10ª parte. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu oro, ó Pai, por cada ofertante, por cada contribuinte com os dízimos, por cada irmão, cada amigo, cada pessoa que tem enviado uma doação através de cestas básicas, de roupas, de material de higiene, material de limpeza, porque assim, ó Pai, a gente tem conseguido alcançar famílias carentes desta comunidade, desse corpo aqui em Parque do Chaves. Pai, o Senhor é o dono do ouro e o dono da prata, que cada um de nós, membros do corpo de Cristo, possamos entender essa questão, compreender e vivermos por fé, vivermos, ó Pai amado, a palavra na integralidade, que nós não venhamos, ó Pai amado, desobedecer pontos isolados da palavra, mas tentar ser fiel em tudo ao Senhor, em nome e para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Tenha uma semana abençoada. Quarta-feira, o jovem Everton, um dos nossos bateristas aqui da igreja, vai estar ministrando a palavra. Não fique de fora, participe com a gente, porque Deus vai continuar falando com a sua vida. Obrigado, Jéssica, pela ministração. Obrigado, grupo de louvor. Mara da Libras, o dia que a Eliane pregou aqui, você não estava, né? Que o seu nome significa amarga, mas como você é salva, você é feliz. Amém? Se não fosse salva, estava amargurada, mas é salva, Jesus transformou a Mara em feliz e alegre. Deus abençoe todos vocês que nos ajudam aqui, você na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Feche os olhos, nós vamos despedir com a bênção apostólica. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, e esteja sobre todos vocês, hoje e para sempre. Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus.